Começou. Olá, pessoal! Hoje nós vamos apresentar o livro da Unicamp no seu pescoço. Todo mundo consegue ver minha tela? Sim, peraí. Sim. Sim, Ela é cheia? Isso, Se eu mudar também? sim. sim. Tá bom. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Então, como eu falei, o livro no seu pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu acho que estou pronunciando certo, porém não tenho certeza. Vamos a ele. Então, a Chimamanda, ela nasceu em 1977 e ela está viva, ainda ela está entre a gente e ativa. Ela é escritora, feminista, intelectual pública e ativista cultural. Ela também é um ícone da moda na Nigéria, então por isso coloquei uma foto dela assim bem estilosa. Ela nasceu em Enugu, na Nigéria, e ela cresceu na cidade universitária de Nsukka. E o pai dela era professor de estatística e a mãe dela foi a primeira mulher a ocupar um cargo administrativo na Universidade da Nigéria. Por isso que vão ter alguns contos que vão falar sobre os professores universitários e as universidades em si. Ela era ela era de uma família Igbo e Igbo, vou falar Igbo, mas também não sei como é que se pronuncia. Igbo é uma das etnias que tem na Nigéria, que a gente vai ver mais para frente que são várias. A diversidade cultural da Nigéria é enorme. Ela estudou medicina e farmácia, mas depois ela foi para literatura. Aos 19 anos, ela se mudou para os Estados Unidos para estudar comunicação e ciência política. Então, ela também teve essa migração, que a gente também vai falar, que também são tratados nos contos dela. E ela tem mestrado em escrita ativa pela Johns Hopkins University e em estudos africanos pela Yale. Aí, só para dar uma contextualizada, porque geralmente o currículo acadêmico das escolas brasileiras não tratam muito sobre África, então eu achei que seria bom a gente dar uma contextualizada sobre a Nigéria, que ela vai falar muito e tem alguns pontos que são importantes a gente entender. Então, aqui eu coloquei um mapa da diversidade étnica na África, e aqui é um mapa da Nigéria especificamente. A Nigéria, como eu falei, ela tem uma diversidade muito grande, tem mais de 250 grupos étnicos e mais de 500 línguas diferentes. E isso é resultado de migração, comércio, o neocolonialismo, a partilha da África também, que também vai ter influência em conflitos locais, e a colonização britânica. E aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês terem noção, mais ou menos, dos grupos étnicos, da proporção da população e as religiões de cada e onde elas se localizam. Então, a Chimamanda, ela faz parte do grupo Igbós e ela é cristã também. Aí, como eles foram colonizados pela Inglaterra, o inglês é a língua oficial da Nigéria, mas a maioria da população fala línguas locais e a gente também vai discutir isso. Então, tem línguas Hausa, Yorubá e a Igbo, que são muito faladas e quase cooficiais, e a diversidade étnica, eu já falei, e conflitos e tensões. Dentre eles, tem um que é muito importante, que é a Guerra de Biafra. E essa guerra, ela foi de 1967 até 1970, e ela foi uma tentativa da Nigéria de ser independente. Não, foi uma tentativa de Biafra ser independente da Nigéria,
e foi comandada principalmente pelo grupo Igbo. E eles até fizeram uma república de Biafra, mas o governo da Nigéria foi super deu uma réplica super agressiva, super violenta, e isso fez com que a guerra levasse mais de 1 milhão de pessoas, e ela foi muito violenta, e a gente vai falar disso em dois contos específicos. Aí, como eu disse, né, só para ter uma noção, porque isso também vai muito contra a noção de África estereotipizada que a gente tem, mas cada grupo étnico é diferente, você não tem uma África só e todos os africanos são iguais. A gente vai ver muito isso e cada um tem uma cultura diferente. E também o que achei bem legal é que a cultura iorubá, que a gente não vai falar muito porque a autora não é dessa cultura, mas ela influenciou muito a religião candomblé no Brasil. Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem até aí? Tudo certo. Tá bom. Antes da gente ir para os contos em si, eu queria falar de 3 conceitos que são muito importantes e todos os artigos que eu li, eles falam disso, então eu acho que é bem legal. Tem o conceito, eles são até simples de entender. O conceito de interseccionalidade, ele é da Kimberly Crenshaw, mas ele foi estudado pela Carla Acotireni no Brasil, e ele basicamente é um conceito que fala sobre as camadas de preconceito que cada pessoa tem. Então, o que esse conceito define? Que mulheres negras não são sempre iguais. Então, você vai ter camadas de preconceito em relação a gênero, raça, classe social, localidade geográfica e sexualidade também. Então, por exemplo, uma mulher negra, ela é mulher negra, mas ela, por exemplo, ela é rica. Ela tem duas camadas de preconceito. Agora, se você compara com uma mulher negra, periférica e lésbica, ela tem outras camadas de preconceito que é muito mais forte, ela sofre mais com isso. Então, vai ser importante isso, porque também vão falar da camada de preconceito em relação aos imigrantes. Então, vão ter personagens que vão acumulando essas camadas. E aí, quanto mais camadas você tem, mais você sofre, mais difícil é você ser aceito pela comunidade. O segundo conceito é do filósofo Kierkegaard, que ele é do movimento existencialista, perto da Simone de Beauvoir e do Descartes. Ele fala que a angústia seria a vertigem da liberdade. Então, a angústia, para ele, é o sentimento que você tem de ter que escolher, porque quando você escolhe uma coisa, você está renunciando outra. Então, é aquele sentimento que você não sabe o que vai acontecer, mas você tem que decidir aquilo, e aquela escolha pode te levar para o bem ou para o mal. E a gente vai ver isso também muito em alguns pontos, vai ser bem forte. E também da construção da escrita da autora, que são os finais não finais, né? Eles são finais abertos, e ela se inspira muito no escritor Quiroga, que eu não vou lembrar o nome completo dele agora, mas ele diz que as 3 primeiras linhas de um conto são tão importantes quanto as 3 últimas. E aí ela vai deixar, né, principalmente as últimas frases bem impactantes, mas para você refletir, e esses não finais, eles são muito inspirados na vida real, porque nem sempre a vida tem uma solução exata e a gente fica na dúvida e nem tudo é resolvido. Então, é um pouco uma escrita para quebrar aquela história de conto de fadas que você tem
começo, um clímax e depois tudo se resolve no final. E também, só para contextualizar, o gênero do conto, ele é bem delicado porque ele tem que ser curto, né? E você tem muito pouco tempo para desenvolver uma boa história. É uma narrativa que tem poucos personagens e só tem um conflito, só tem um problema a ser resolvido ou não. Então, vamos lá. Nós temos 12 contos e cada um desses 12 tem uma história diferente, com personagens diferentes e temáticas diferentes, certo? Vocês podem me interromper ou perguntar alguma coisa a qualquer momento que vocês queiram, certo? Então vamos lá, que vai ser um pouco comprido, mas vai valer a pena. Ah, é só para falar, né? O livro No Seu Pescoço, que é o compilado dos 12 contos, ele foi publicado em 2009, com o título em inglês, The Thing Around Your Neck, e vai tratar sobre identidade cultural, imigração, colonialismo, a guerra civil na Nigéria também, feminismo, papéis de gênero e racismo e estereótipos sobre a África. Bom, no primeiro conto a gente já começa com um conto um pouco pesado, assim. Ele é narrado pela irmã do Namabia, e ela não tem nome. O Namabia é o único personagem nesse conto que tem um nome. E isso já infere um enfoque muito grande nesse personagem. E esse conto, ele vai ter muito uma linguagem de relato, porque ela vai relatar, né, a história do irmão e vai contar. Então, se passa na Nigéria, no campus universitário de Nsukka, se não me engano, entre os anos 80 e 90, e não é uma história linear, porque uma hora ela vai começar o conto falando sobre os assaltos que tinham nas casas, e depois ela vai falar dos assaltos que foram feitos pelo irmão dela, e como que está a situação do irmão agora. Bom, o que acontece? Eu vou tratar aqui dos pontos mais importantes, então eu espero que todo mundo já tenha lido o livro, pelo menos, então eu não vou contar a história necessariamente, só vou destacar alguns pontos. Então, a gente tem um trecho que ele fala assim, que eles estão na feira e falam para a mãe, né, dos dois jovens. Ei, senhora, por que desperdiçou sua pele clara num menino e deixou a menina tão escura? O que o menino está fazendo com tanta beleza? Aqui nessa frase, a gente já consegue perceber o colorismo. O colorismo seria um tipo de racismo, mas dentro da comunidade negra, em que em que eles apreciam mais, eles valorizam mais uma pessoa que é negra, mas com uma pele um pouco mais clara. E isso é muito herança da eugenia, do racismo, da colonização britânica, e é um reflexo também, porque na própria sociedade, essas pessoas que têm uma pele um pouco mais clara, elas não vão deixar de sofrer racismo, mas elas vão sofrer um racismo diferente, um pouco mais amenizado. Por exemplo, no Brasil, né, então a gente pega os ganchos, né, que esse livro tem em relação ao Brasil, porque a Nigéria não foi colonização portuguesa e aí às vezes a gente pode pensar, né, por que que esse livro está na lista da Unicamp? Porque ele tem muito a ver com as questões do Brasil, e uma dessas é o colorismo. Então, aqui no Brasil, né, você tem a mulata, e a mulata, ela vai sofrer mais o racismo no campo da sexualização, enquanto as negras retintas, com uma pele um pouco mais escura, elas vão sofrer violência física e sofrimento material. E aqui eu destaco também, só para relembrar e fazer a relação, o quadro da Redenção de Kant, que retrata muito bem o racismo e a eugenia
de uma forma artística. Bom, eu também queria destacar que esse Namabia, ele é um jovem que a irmã dele vai descrevendo que tudo que ele fazia de errado, a mãe e o pai, digamos, limpavam a barra dele. Nunca culpavam ele, nunca puniam ele de um jeito necessário. E isso fez com que ele não tivesse limites claros do que é certo e do que é errado, até chegar num momento em que ele foi preso pelo Estado. Então, aqui eu faço a relação com as instituições zumbis do Zygmunt Bauman e o mal da civilização do Freud. Por quê? O Bauman vai falar que as instituições sociais, que são a família, a sociedade, o Estado, a igreja, eles ainda existem, mas eles não exercem a função deles propriamente dita. Então, aqui, a função familiar seria limitar o indivíduo no sentido de mostrar para ele o que é certo, o que é errado, o que você pode fazer numa sociedade. E como a família não delimitou isso de uma maneira clara, o jovem ele foi cometendo crimes até um momento em que a instituição social suprema dentro de um país teve que prender ele, porque ele não sabia os limites. E aí o mal da civilização do Freud vai explicar isso de um jeito psicanalítico, que fala que se a família não demonstra o que é certo e o que é errado, o superego da pessoa fica fragilizado. E aí o id, que seriam os desejos pessoais, eles acabam se sobrepondo ao superego. E aí por ele ser o único personagem nomeado, demonstra muito como ele tem esse foco, como ele sempre foi preferido, como ele sempre foi mais bonito, como ele sempre foi mais privilegiado. E aí, também destaco aqui um tema super importante que também tem uma relação muito grande com o Brasil, que é a violência e a opressão policial. Porque quando o jovem está na cadeia, ele vai descrever que a cela é superlotada, que ela é insalubre, que tem muita gente, que está sujo e que os policiais aproveitam do senhor e tiram um sarro dele. Então isso mostra muito como a violência institucional ela é velada e escondida através da burocracia e da indiferença. E esse personagem, ele vai se transformar, porque ao longo do conto, a irmã dele vai falar sobre como ele era mimado e sem limites, e depois isso tem uma reviravolta, porque ao ele estar dentro desse ambiente, ele vai observar a violência com a qual os policiais tratam o senhor, e ele vai começar a criar uma consciência crítica. Então, essa é a história do primeiro conto. Vamos para o segundo. Novamente, eu digo que se quiserem falar alguma coisa, podem falar. Então, vamos para esse segundo, que ele é muito bom. Ele é muito bom. Réplica, desde o título ele já mostra, né? Então, aqui, ele vai ser narrado por um narrador onisciente, terceira pessoa, e ele ocorre nos Estados Unidos, num subúrbio perto da Nova Inglaterra, e também em Lagos, que seria o local na Nigéria em que eles passavam 2 meses ao ano para festas familiares. Aí os personagens são a Niken, que seria a mulher, o Obiora, o marido dela, Ok e a Dana, que são os filhos, a Igemamaka, que é a amiga da Niken, que vai contar sobre a traição, e a Mati, que é a empregada, que também é amiga dela. Então, aqui tem uma relação muito interessante entre as máscaras que o Obiora traz para casa e a Niken, porque assim, o Obiora sempre traz máscaras africanas para a casa deles, que é nos Estados Unidos, que são réplicas das originais. E aí a Niken vai descobrir
que na Nigéria, o marido dela tem uma amante, tem uma outra mulher que seria muito parecida com ela, uma versão dela mais jovem. E aí tem essa relação da Niken ser a mulher original e a amante ser a mulher réplica. E aí, quando o Obiora volta para casa, ele traz o primeiro original dele. E ao mesmo tempo que ele traz o primeiro original, a Niken muda. Ela não é mais a mulher que ela era antes. E ela tenta fazer com que o Obiora não tenha mais essa relação extraconjugal. E bate muito, né, o momento em que ela traz o primeiro original e ela muda. Mas a Niken, ela não vai sair de casa, ela não vai deixar o marido por ter sido traída. E todas as outras personagens nos outros contos que sofrem com violência, afeto, coisas assim, saem de casa, elas sofrem mais ainda. Então a Chimamanda ela vai mostrar as duas situações, quando você fica em casa, quando você aceita e quando você vai embora e tenta uma nova vida. Aí também fala sobre a imigração, porque assim, ela está numa casa no Zeuá, e os Estados Unidos é a terra da liberdade, vamos dizer assim, só que ela não tem quase liberdade nenhuma, porque ela está sempre dentro de casa, e como o Obiora é um pai ausente praticamente, porque ele vem muito pouco por um período muito pequeno por ano, ela que é responsável por cuidar da casa e por cuidar dos filhos. Isso é muito herança do patriarcado, em que a mulher fica só presa nessa função. E, além disso, ela mostra também no conto que o Obiora sempre decide tudo por ela, que ele decidiu o local em que os filhos vão estudar, que ele decidiu ir para os Estados Unidos, e que ele falava assim: ah, nós decidimos, e que ela se sentia incluída, mas que ela nunca participava realmente das decisões. Então, também vai falar do patriarcado muito nessa parte. Aí, aqui, só recapitulando o que eu deveria falar. Ah, sim. Aí vai ter o conceito de entrelugar aqui, que ele foi feito pelos. Ele foi feito por um crítico literário brasileiro que chama Silviano Santiago. E esse conceito de entrelugar é um conceito em que você tem um espaço simbólico e cultural onde ocorre o encontro ou o conflito de duas identidades. Então, no caso dela, a identidade nigeriana e a identidade americana, porque ela também vai cortar o cabelo para um pouco se revoltar de um lado, mas também para se inspirar nas mulheres americanas. Então, ele vai falar muito também em outros contos sobre esse entrelugar e os conflitos entre o que você deve ser e qual identidade você prioriza. Aí nós vamos para o terceiro conto, em que ele também é muito profundo. Também é um narrador onisciente e se passa no norte da Nigéria, em Kano, entre 93 e 98, sobre o governo Abache. O governo Abache, ele foi um governo ditador, é, começou por um golpe militar, e assim, é muito semelhante com a ditadura civil-militar que a gente teve no Brasil, basicamente as mesmas condições, repressão, censura, e muitos conflitos internos por causa disso. E aqui, nesse conto, ele vai retratar sobre um conflito religioso, porque um homem Igbo cristão vai pisar no Alcorão e aí vai começar toda a revolta e vão ter a Chica, aí, que é estudante de medicina nigeriana, só que ela mora na Europa e ela é Igbo cristã. E vai ter uma mulher Hausa
muçulmana, que ela não tem nome, é outro detalhe interessante, que ela não tem nome, ela já é silenciada por aí, ela é feirante, pobre e não instruída. Ou seja, aqui a gente vai retomar o conceito de interseccionalidade. Lembra que eu falei sobre uma mulher negra rica e uma mulher negra pobre, que elas não são a mesma coisa, e uma tem o estudo e a outra não tem, e essas são várias e diversas camadas que diferenciam elas. E também vai ter a Ned, que é a irmã da Chica, e a Halima, que seria a filha da mulher. Aí também é um conto que fala muito de cuidado, porque é muito interessante você refletir que enquanto está tendo toda uma revolta, todo um conflito, a mulher Halsa, ela vai salvar a Chica. E a Chica vai perder a irmã dela no caminho. E essas duas mulheres, elas vão ficar dentro de uma localidade escura, suja, pequenininha, mas segura. E as duas estão machucadas. A mulher House, ela tem um problema nos seios, e a Chica, como ela estuda medicina, ela vai ajudar a mulher e falar para ela como que ela tem que cuidar do corpo dela para não ter mais esse problema. E a Chica, ela vai ter um ferimento na perna e a mulher vai cuidar dela, limpar e vai dar até o lenço dela para a Chica. E esse lenço, na religião islâmica, ela é muito importante, porque o lenço representa a identidade da mulher. Então, quando a mulher dá o lenço para a Chica, porque a Chica pede inocentemente, ela, ou por ignorância, porque ela não sabe, né? A mulher dá o lenço e quando a mulher voltar, depois do conflito, ela provavelmente não vai ser aceita dentro da comunidade dela porque ela não tá com lenço. Então é como se ela tivesse perdido a identidade, ela não é mais ninguém. E aí, né, a gente reforça o cuidado que as duas tiveram, empatia, e como essas duas religiões que estão brigando lá fora, elas estão se cuidando e tendo indiferença por se você é cristão, se você é muçulmano, porque isso, na verdade, não importaria, no sentido de que, assim, cada um é o que é e a gente tem que respeitar. Só que, enquanto estão fazendo uma guerra, elas estão vendo isso e tendo empatia, porque todos os lados sofrem, os dois lados sofrem, os dois lados são humanos. Então, a gente tem que ter empatia com os dois. E também fala sobre a guerra ser uma questão masculina, né? Porque as mulheres estão dentro da localidade enquanto os homens estão brigando. E aí, aqui, a gente vai focar sobre como a Chimamanda vai tratar da colonização e do colonizado por meio dessas duas mulheres. Então, a Chica, como ela mora na Europa, mesmo ela sendo negra e nigeriana, ela seria a representação do superior, até pelo jeito que ela é tratada, pelo enfoque na análise do pensamento dela e no que seria dela depois. E a mulher que não é nomeada seria o outro, seria o exótico, seria aquilo que sempre os portugueses, por exemplo, viram o Brasil desde a da primeira carta para o rei português, sobre como o Brasil nossa, é super diferente, é estranho, é exótico e seria inferior. Então aqui a gente reforça a ideia de eugenia. E também vai falar no conto sobre como depois o jornal, provavelmente, a Chica leria no jornal sobre como os muçulmanos são rebeldes, são violentos e mataram um monte de pessoas cristãs, e ela provavelmente sentiria raiva e esqueceria da ajuda que a mulher muçulmana fez para ela. Então, aqui a gente também trata da manipulação da opinião de massas através da mídia
e da estereotipagem. Aí, bom, vamos seguir. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Tô falando muito rápido? O que vocês acham? Tudo certo. Tá bom. Então vamos continuar. Se eu não me engano, acho que esse é o quarto conto. Ou terceiro. Enfim, quarto. Obrigada. É o Fantasmas. Bom, aqui também vai falar muito da Guerra de Biafra que eu tinha comentado. O personagem é um narrador personagem, o James Noyle, que é professor aposentado, e ele vai até a universidade para tentar novamente pegar o dinheiro de aposentadoria dele, mas ele não consegue. E se situa no campus universitário entre 1990 e 2000, que seria basicamente também o governo do Abache, mais ou menos. Aí nós temos o James Noyle, que seria o narrador, o Ikenokoro, que vai ser o grande amigo dele, que ele vai rever, a Ebere, que é mulher dele, o Vincent, que é motorista, a Nikiru, que, se não me engano, era filha dele, morreu. Não, ela não morreu. Ela está estudando medicina em algum lugar. Acho que na Europa, não me lembro. E a Zeke, que sim, era filha dele, morreu. Bom, aqui vai tratar da guerra civil e das consequências tanto psicológicas quanto sociais da guerra. Porque o James acha que o Ikenokoro que ele estava morto e que ele seria um herói da revolução. Só que ele tromba com esse amigo dele e descobre que o amigo não, digamos assim, não morreu pela revolução. Ele talvez, a Chimamanda deixa a gente na dúvida disso, se ele foi um sabotador ou realmente um herói da Guerra Civil, até porque fala que o Ikena ficou constrangido por falar que ele foi embora, que ele meio que abandonou a Nigéria e se salvou. Aí também vai falar aqui, ó, eu acho essa parte muito interessante, que o James fala, a guerra levou Zeke, que seria a filha deles, só que ele fala em Igbo. E ele fala assim, falar dos mortos em inglês, que aqui tá errado, né, como tá escrito, releve. Sempre teve, para mim, um inquietante caráter definitivo. Então aqui a Chimamanda ela vai tratar daquele conceito de entrelugar, você tem duas identidades, e como a língua, ela é uma identidade em si, ela tem toda uma cultura em volta dela, e que certos assuntos vão ser tratados na língua nativa e outros assuntos vão ser tratados na língua colonizada, na língua do colonizador. E aqui falar sobre os mortos seria uma coisa mais íntima, mais pessoal, que o narrador prefere falar na língua dele. E a mulher dele vai aparecer para ele todas as noites, no espaço da casa dele, que seria o espaço em que ele tem a crença maior, em que ele tem mais intimidade, e aparece esse misticismo no conto de uma forma bem realista, assim, não é tão fantasioso. Aí o reencontro entre os dois vai ser como um espelho, porque um ficou e o outro foi embora durante a Revolução. E os dois, só que os dois têm esses fantasmas que seriam os traumas e as coisas que eles não querem lembrar, mas que às vezes eles precisam. E o Frantz Fanon e o Achille Mbembe vão falar muito sobre esse trauma colonial e os conflitos internos que geram sujeitos fragmentados que têm esse trauma, mas ao mesmo tempo precisam continuar a viver. Ok, vamos para o quinto conto agora. Esse também é muito interessante. Narrador onisciente também, só que ele se trata Ele ocorre, né, nos Estados Unidos, na Filadélfia,
E os personagens são a Kamara, o Josh, que é o filho, o Neil e a Tracy são casados e são um casal birracial, isso também vai ser importante. E o Tobeshi seria o marido da Kamara, pelo qual eles tiveram um relacionamento, mas ela não tinha mais aquele sentimento de afinidade com ele. E a Maren, que seria a professora de francês do Josh. Aqui a gente vai ter muito a interseccionalidade das mulheres, porque no final a Tracy, durante esse conto, ela vai tentar seduzir a Kamara e ela fala certas coisas para a Kamara e no final ela vai falar as mesmas coisas para a professora de francês. Então, mostra muito como essa afrodescendente, ela substituiu a mulher negra nigeriana por uma mulher branca, europeia. E aí você tem essa interseccionalidade de novo. E também sobre como essas mulheres afrodescendentes, elas são objetificadas. E vai ter o casal birracial, né, como eu comentei, e eles são muito estranhos, eles têm muitas questões. O Neil vai falar para ela que, como eles são um casal birracial, é importante o filho deles ter contato com pessoas africanas. E, novamente, você exotifica o africano, porque você mostra aquilo tipo, eu preciso ter contato com aquela parte exótica da família. Então, novamente, é uma estereotipização do africano. E também vai ter uma questão muito importante, que seria a polarização semântica da palavra mestiço dentro do conto, porque a Kamara vai falar que no país dela, quando se falava mestiço, que seria um africano com uma pele um pouco mais clara, que era um elogio, que seria uma coisa invejável. Mas quando eles chegam nos Estados Unidos e ela fala, o Josh é mestiço, o Neil fala assim, não fale essa palavra. Então, mostra muito como essa eugenia funciona, porque num país majoritariamente negro, seria melhor você ter um filho que se aproxima mais dos brancos, mas quando você vai para um país majoritariamente branco, é ruim você ser mais próximo dos negros. Então, novamente, esse racismo. E também tem uma questão. A Kamara, ela tem mestrado. E ela vai falar isso durante a entrevista, e o marido dela falou que não era para falar, que senão ela não ia ser contratada. E durante a entrevista, o Neil vai falar para ela que ela tem um ótimo inglês, e ele fica super impressionado com isso. Sendo que, como eu falei, o inglês é língua oficial da Nigéria. E a Kamara fica super revoltada com esse comentário, porque o homem branco colonizador, ele acha que a língua dele é dele e que ninguém mais poderia falar aquilo tão bem. Novamente, preconceito contra a variação linguística e se relaciona muito com o que nós temos no Brasil entre Portugal e Brasil, que sempre cai no Enem sobre qual variação linguística seria mais certa e como isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir. Aí, outra questão que eu queria tratar, que não é tão óbvia assim, ela é bem ressaltada durante o conto, que o pai é super hiperprotetor. Então, o Josh, ele vai para uma certa competição e o pai sempre fala para a Kamara que ele está super preocupado, que se ele se frustre, caso ele não ganhar, caso ele perder, o que vai acontecer? Um super medo do acaso e aquela super hiperproteção que faz com que o filho não tenha a permissão de ter frustrações. E se ele não tem frustrações, ele não cria uma moral, uma ética de saber
que a vida, que nem sempre a vida vai acontecer do jeito que a gente quer. E isso se relaciona com o conceito do Nietzsche, que seria o niilismo moderno. O Nietzsche vai falar o seguinte: ele diz que depois que a gente tem a revolução científica, o homem ele se apega muito à racionalidade e que com a racionalidade ele acha que ele pode controlar tudo na vida dele e que aquilo que ele não pode controlar, ou seja, o acaso, seria uma coisa horrível porque ele não tem controle sobre. E aí ele tem um medo do acaso e ele faz de tudo para controlar a vida dele. E isso é perfeitamente o que acontece com o pai do Josh. Bom, vamos para o sexto conto. Então, esse aqui é bem importante, eu acho que em relação a ser cobrado, esse seria um dos principais. Ele é o Jumping Monkey Hill, que é o nome do resort que os participantes de uma competição literária vão. Todos eles são africanos. E esse nome do resort já é racista por si só. E também fala no conto que o resort é frequentado majoritariamente por brancos e que os brancos ficam olhando para esses participantes que são negros com uma cara desconfiada e já mostra como aquele lugar tem a interseccionalidade do preconceito no sentido de que o que essas pessoas estão fazendo aqui? E o Jumping Monkey Hill, ele fala muito sobre o senso comum que se tem da África. Então, é mais ou menos muito parecido com a visão que os americanos, os europeus têm do Brasil. Eles acham que a gente não tem cidades, que a gente mora no meio do mato, que a gente vive pelado, que a gente tem super contato com os animais, com a natureza. E essa visão estereotipada, ela é igualzinha da África, só que com enfoque maior no sentido de que, além de pensarem nisso, acham que só tem conflitos e que as pessoas passam fome. Não que isso não aconteça, mas não é o general, não é o caso mais. São casos. Não é a maioria, não é toda a África que acontece isso. É uma generalização muito errônea. Então, focando mais no conto, o narrador ele é onisciente, de novo, terceira pessoa, e ele vai se passar na cidade do Cabo, na África do Sul, nesse resort, e só 3 dos personagens vão ter nome, que vai ser a Ujunwa, que é a nossa principal, é a nossa protagonista, e vai ter o Edward, ele é inglês e branco, a Isabel, que seria a mulher dele, e aí os outros participantes do congresso, eles só são denominados pela etnia, pela nacionalidade deles. Então, tem sul-africana, ugandês, sul-africano, tanzaniano, zimbabuense, queniano, senegalesa, e também tem a Chioma, que é a personagem do conto da Ujunwa. Aqui, um ponto muito importante do conto é que ele é extremamente metalinguístico. Então, é um conto sobre como fazer um conto, e aí vai ter dentro do conto o conto da Ujunwa sobre essa Chioma. Então, extremamente metalinguístico. Aqui a gente tem o ponto que seria mais cobrável, que é sobre pensar o que é a África e qual é o conceito dela. E o que realmente é ser africano, porque tem todas essas nacionalidades juntas, e a nossa protagonista vai falar que ela até, que com essas pessoas ela até beberia num bar, mas que ela não se identifica. E isso desmistifica aquela visão estereotipada que a gente tem que a África é uma só, que só tem uma nacionalidade, que a cultura é uma só. E aqui mostra muito sobre como cada um é diferente
cada um tem um pensamento, um jeito de escrever e heranças culturais diferentes no geral. Bom, aqui depois, no final do conto, a gente vai descobrir que o conto da Ujunwa sobre a Chioma é inspirado na vida dela. E vamos falar muito sobre o assédio sexual, que também é outra camada narrativa do conto, porque tanto no conto principal da Chimamanda quanto no conto da nossa protagonista, as duas as duas personagens vão sofrer assédio sexual. E esse inglês vai, né, dar a entender que ele queria ter relações com a protagonista e ela dá uma risadinha e ela se arrepende depois extremamente, porque ela não sabe como reagir a isso. E depois ela vai ficar muito brava e vai ter não uma revolta em si, mas vai ter uma reflexão sobre isso. E aí também vai ter um momento em que esse inglês ele vai também assediar a senegalesa, que ela é lésbica, e vai meio que falar que ele seria como uma cura gay. Então aqui a gente tem a interseccionalidade de novo, e também a ideia de o que é ser africano, porque durante os contos, durante os personagens vão contando os contos que eles escreveram, e esse inglês que estudou história africana e literatura africana, ele acha que ele é dono da literatura africana e que ele sabe o que seria tipicamente africano. E quando ele vai ouvindo os contos, ele vai falando que, não, isso não é tipicamente africano. A senegalesa vai falar sobre um casal homoafetivo e ele vai falar que isso não é tipicamente africano. Tá difícil falar essa palavra. E quando a nossa protagonista fala sobre a vivência dela, de recusar um trabalho por saber o que ela deveria fazer, que seria tomar conta do corpo dela, ela recusa o trabalho e o inglês vai falar que nunca alguém na África recusaria esse trabalho. E ela fala, mas eu recusei. Então, vai falar muito sobre como o colonizador quer saber, quer definir o que é a colônia dele. Então, aqui a gente também pode fazer uma relação com o livro de uma filósofa que tem o sobrenome dela é Spivak, que o livro dela fala sobre pode o subalterno falar, que seria sobre, basicamente, falar se os sujeitos que são marginalizados, se eles podem falar e dizer as necessidades deles por si só, ou se eles dependem sempre de uma outra pessoa, e como as vozes deles geralmente não são ouvidas ou são rejeitadas. Então, vai ter uma fala no conto que a protagonista vai dizer: por que nós nunca dizemos nada? Que ela está refletindo sobre esse assédio sexual. Porque a Spivak vai explicar? Porque essa voz nunca é ouvida, ela é sempre rejeitada. E se ela, naquele momento, de repente, ela fosse contra, ela se revoltasse, provavelmente o inglês tiraria o sarro da cara dela e falaria que aquilo era só uma brincadeira, sendo que não é só uma brincadeira. Bom, vamos passar para o próximo. Ok? Tudo bem? Ok. Tudo bem. Bora. Tá bom, então. Aí a gente chegou no conto que leva o nome do livro. E, de novo, o narrador é onisciente, mas também tem umas partes escritas em segunda pessoa, o que é um diferencial, porque a autora ela vai usar dessa estratégia para aproximar o leitor da história que ela está contando.
o leitor vai se pôr no lugar do protagonista. Então, ele vai ter mais empatia e ele vai vivenciar a experiência como se fosse ele. Bom, se passa nos Estados Unidos de novo, e a nossa personagem é a Akuna, vai ter o namorado americano inglês, o namorado americano branco dela, o tio e a mãe da protagonista, que aparece só pelas cartas mesmo. E, bom, aqui vai tratar sobre a imigração. Ela vem e ela vai para a casa do tio, ela se hospeda, mas o tio, ele parece até então ser uma pessoa boa, tal. Ele até era um pai bom para os filhos dele, mas ele tenta abusar da protagonista e ele fala que é dando que se recebe na América. Então, se ela tivesse essa relação, ela conseguiria ter um emprego, ter a faculdade, ter os estudos. E ele fala, ele e a protagonista falam sobre, como você acha que todas as mulheres, até as mulheres que são americanas, fazem para atingir o sucesso? Então, ele faz uma lavagem cerebral nela para querer dizer que as mulheres sempre têm que ficar submissas a um homem para conseguir atingir o sucesso, ou mesmo coisas básicas. E isso é uma objetificação da mulher, além de ser uma subestimação. E, bom, o tio também, que seria africano, ele está reproduzindo a violência praticada pelos colonos e também do patriarcado. E aqui, quando ela vem para a América, de novo tem esse ressalte da visão estereotipada da África, porque vão perguntar para ela onde você tinha aprendido a falar inglês, se havia casas de verdade na África e se você já tinha visto um carro antes de vir para os Estados Unidos. Ou seja, essas pessoas que são dos Estados Unidos, elas não têm ideia do que é a África, de como é super desenvolvida economicamente e civilizadamente não, mas não, essa palavra não é boa, porque remete muito à eugenia, mas como a África tem todas as condições de moradia, de saúde, de educação, de alimentação, as mesmas que uma pessoa, que pessoas nos Estados Unidos têm. Então, tem carros, tem casas, obviamente, novamente quebrando essa visão de que só tem floresta e deserto e pessoas com fome. Não seria isso. Então, além de ter uma xenofobia, você tem o racismo, porque ela também vai trabalhar num restaurante e vão ficar perguntando isso para ela, até que chega um homem, que vai ser o namorado dela, que ele já visitou a África e não tem mais essa visão estereotipada, e ela começa a ter um relacionamento com ele, só que ele não entende nada do que ela fala, e não no sentido literal, mas ele não entende as coisas pelas quais ela passou, as experiências, as dificuldades, e ele sempre vai amenizar isso ou até ignorar. Então vai ter uma cena em que eles vão para um restaurante e o garçom chinês, mesmo com ela do lado dele, obviamente sendo namorados, o garçom chinês vai perguntar para ela, para ele, aliás, se ele tinha uma namorada na China. E aí o namorado dela vai dar uma risadinha, não vai falar nada, ou seja, ele não foi contra, ele não falou que ela era namorada dele, ou seja, ele não quebrou o racismo, que seria a visão do chinês de que seria mais aceitável o homem branco ter uma namorada asiática do que ter uma namorada negra. E ela fica revoltada com isso
E ela vai falar também sobre a angústia e aquilo que ela sente no pescoço, como se fosse uma corda que não deixa ela respirar. E que essa sensação vai se afrouxando conforme ela vai conhecendo o namorado dela, e depois como ela consegue se pôr depois como mulher, como pessoa, e ela depois vai retomar o contato que ela tinha com a mãe dela. E aí fica aquele final não final, em que ela vai embora, mas ela não deixa claro se ela voltaria para ele. E aqui, de novo, a gente vai desmistificar a ideia de que os Estados Unidos seria a terra da prosperidade, porque desde o começo desse conto, ela vai falar que os familiares diziam para ela que você vai ter uma casa grande, vai ter um carro grande, vai ter uma arma. E quando ela chega lá, ela percebe que não é assim, que os imigrantes, que é uma camada da interseccionalidade, que é mais difícil você conseguir emprego, porque mesmo é, mesmo ela merecendo um salário bom, ela só consegue o emprego no restaurante porque ela oferece para receber menos. E também tem a questão do casal birracial aqui, um pouco mais em foco do que no outro conto, que fala muito sobre os olhares preconceituosos e sobre como não as pessoas ainda têm o racismo dentro, enraizado nelas, e principalmente a cena do garçom é o ápice. E, bom, também vai ter, de um modo bem sutil, esse namorado tentando fazer ela se adequar aos padrões americanos, que a gente também vai ter um outro conto que vai deixar isso bem escancarado. Então, a gente fala isso um pouco mais para frente. Bom, aqui esse é bem pesado, esse é um conto bem pesado, e ele tem um narrador onisciente, se passa na Nigéria, em Lagos, durante a ditadura do governo Abache, só que vai ter um tempo psicológico aqui, o conto é mais estruturado em flashbacks. Fala, Arthur. Não, só minha internet tinha morrido. Ah, tá bom. Bom, continuando, os personagens são a mulher nigeriana, que também não vai ter nome, mas por um motivo bem específico, o Gona, que é o filho dela, que morre, e o marido dela. E também vai ter um homem na fila da embaixada que vai conversar com ela e, enfim. Bom, aqui vai tratar muito da violência do governo autoritário, além da censura, porque o marido dela é jornalista, ela também era, mas depois que ela engravidou, ela deixou de ser. E o marido dela vai falar nos jornais sobre como o governo é ditador, sobre como o governo é corrupto, e isso vai gerar com que o governo venha atrás dele e ele seja torturado, ele seja perseguido e ele foge. Ele foge para os Estados Unidos e ela seria a próxima a fugir, mas ela não foge porque o filho dela morreu e ela teria que passar pelo ritual de enterro na Nigéria, só que se ela deixasse os Estados Unidos, não, se ela deixasse a Nigéria para ir aos Estados Unidos, ela não poderia, e aí vem essa angústia da escolha sobre ir aos Estados Unidos e salvar quem ela é fisicamente, ou ficar na Nigéria e salvar quem ela é subjetivamente, no sentido de salvar a identidade, a cultura e as raízes que ela tem no país. E aqui também fala muito sobre os desafios de você ganhar a loteria, entre aspas, do visto americano, porque ela vai
falar com a atendente, que seria tipicamente americana. Ela vai descrever a mulher como ruiva, com várias sardas, e ela fala por que que ela precisa de um refúgio, que seria o refúgio político, mas a atendente fica querendo que ela prove, e ela fala, eu tenho a prova seria o corpo do meu filho, né? Porque, assim, se você tem um governo ditatorial, você já tem a censura. Para você provar isso, é bem difícil. E a mulher, percebe-se que a atendente, ela não faz ideia do que está acontecendo na Nigéria. Então, ela não sabe que tem um governo ditador e que tem essa censura e perseguição. Então, a nossa protagonista, ela vai ficar entre esse dilema da angústia e também vai pensar que ela não vai conseguir o visto porque ela teria que provar e a mulher não sabe nem o que ela está passando. Então, ela acaba ficando na Nigéria e fala que ela vai, né, fazer parte do enterro do filho. O pronome ela, né, que é usado durante o conto para descrever a protagonista, já que ela não é nomeada, é um recurso para generalizar, não generalizar, mas é uma metonímia, porque essa mulher, jornalista, seria uma metonímia, a parte do todo, de todas as mulheres que sofreram com essa censura e repressão durante esse governo e que queriam um refúgio político. Aí a gente vai para um conto um pouco mais leve, ele é menos violento, pelo menos fisicamente, e tem o narrador onisciente, mas também tem vários diálogos entre a nossa protagonista, que seria a Ukamaka, que ela é Igbo cristã, e o Shinedu, que é neopentecostal, que seria como os evangélicos aqui no Brasil, e o Dena. O Dena é o ex-namorado da Ukamaka, que tem o tremor pelo nome do quase acidente, pelo qual o ex-namorado da Ukamaka quase morreu, porque o avião teve um acidente com o avião e várias pessoas morreram, mas esse namorado não pegou o avião, e ela vai falar muito sobre esse namorado durante todo o conto para o Shinedu, que vai virar amigo dela por causa do acidente, porque como foi um acidente com pessoas majoritariamente africanas, ele que é africano, ele vai até o apartamento dela e fala para rezar pelas pessoas, que o que unia eles seria a identidade do país. E mostra que também sobre muito como a religião é um lugar de consolo, um lugar de refúgio, e também o que une eles, porque cada um tem uma religião e eles vão apresentar as suas religiões um para o outro. Então, eles vão um para a igreja do outro em algum momento. Aí, aqui a gente tem duas camadas diferentes de interseccionalidade, porque os dois são imigrantes, só que ela é imigrante legal e ele é ilegal. Então, você tem mais uma camada de preconceito e dentro desse conto. Bom, aqui eu queria destacar que a protagonista fala muito sobre o namorado dela e, assim, mostra muito, dá a entender sobre como o relacionamento deles já acabou, mas ela ainda está muito ligada emocionalmente a ele. E mostra muito, destaca sobre como a mulher sempre foi culturalmente acostumada a esperar o homem, a nunca
nunca se desligar e pronto, vamos construir uma nova vida. Ela fica muito ligada e ela não resolve. Inclusive, quando ela tem essa amizade com o Shinedu, só ela fala sobre o namorado dela. E quando ele fala sobre o relacionamento homoafetivo que ele teve, ela fica surpresa sobre ele nunca ter falado, mas ela nunca deixou ele falar. E aqui mostra muito também sobre a homossexualidade. Bom, e sobre os vínculos, esse conto é mais sobre amizade mesmo. Aí nós vamos ter um que é os casamenteiros, que ele vai, como eu tinha dito anteriormente, ele vai escancarar a americanização muito aqui. A narradora é a personagem Shinasa, né, primeira pessoa, e ela é adotada e os pais adotivos dela arranjam um casamento. Casamento arranjado é um costume dessas culturas, então talvez esteja um pouco distante da nossa cultura, porque a gente não tem esse costume, ou pelo menos não agora, né? E ela vai se casar com um médico, porque assim, ele vai falar para os pais dela que ele é médico, mas quando ele está no avião, ele vai revelar que ele é residente e que ele ainda não tem dinheiro, como os pais dela pensavam, que era uma casa pequena, uma casa suja, e também toda a desconstrução do sonho americano, que seria, ai, você vai para os Estados Unidos e a sua vida está perfeita e você está cheio de grana, e isso desconstrói totalmente, porque ele está ali, ele ainda é residente, e a visão dos pais dela era que ele já era rico, tinha uma casa grande, e não é isso. E no apartamento, no outro apartamento que tem, vai estar a Nia, que vai virar amiga da Shinasa, que já teve uma relação sexual com o marido da protagonista. Só que a Nia, ela é tanzaniana. E assim, o que acontece? O Ofodile, ele vai fazer uma violência simbólica com a Shinasa, uma americanização muito grande, porque ele vai falar que para eles serem aceitos dentro da América, eles teriam que, basicamente, largar e ignorar toda a bagagem cultural que eles tinham e se transformar nos americanos. Então, ele faz ela mudar de nome, ele tem um outro nome, e isso é um colonialismo muito forte, porque ela faz a comida que ela estava acostumada a fazer em casa, e ele faz ela fazer uma comida americana, e aqui mostra muito sobre como ele, que é africano, ele é reprodutor das opressões coloniais. Porque a violência simbólica, que é um conceito do Pierre Bourdieu, ele vai falar sobre a forma sutil de dominação, que não é por violência física, mas é por violência de imposição de símbolos, de cultura, de língua, que foi o que os colonizadores fizeram, tanto na África quanto no Brasil, e ele faz isso com ela. Então, ele, que é um colonizado, vai fazer isso novamente, ele reproduz essa opressão. E aqui me lembrou muito o Prudêncio do Brás Cubas, porque também tem essa ideia de reprodução de opressão, porque dentro do Brás Cubas, o Brás Cubas, que seria o senhor dele, porque ele era um ex-escravo, vai judiar muito dele, vai bater nele, vai xingar. E quando o Prudêncio se torna livre, ele compra escravos e ele faz a mesma coisa que o Brás Cubas fazia com ele. Então ele reproduz. Ele basicamente ele não virou uma pessoa, um personagem que vai contra essa dominação cultural.
ele vira passivo disso e continua. E isso é muito, muito forte no conto. É muito incômodo até. E ele fala também, de novo, racismo, sobre, de novo, vai tratar do racismo, que ele escolhe a mulher dele, a protagonista, por ela ter uma pele mais clara e que por conta disso eles teriam filhos mais claros e que eles se dariam melhor nos Estados Unidos por causa disso. Então, de novo, ele está reproduzindo uma ideia totalmente eugenista. Bom, a gente está quase acabando, certo? Aí depois eu separei umas questões para a gente fazer. Bom, aqui o conto é Amanhã é Tarde Demais. Esse conto também é bem pesado até. E ele vai tratar basicamente do patriarcado e sobre como essa cultura influencia psicologicamente as pessoas. Ele vai ser narrado em segunda pessoa, mas também um pouco em diálogo, mas majoritariamente por segunda pessoa. E ele ocorre nos Estados Unidos e na Nigéria. E aqui a gente tem essa ideia de entrelugar de novo, porque a nossa personagem ela é filha de um casal em que o pai é nigeriano e a avó também, e a mulher é afrodescendente que foi para os Estados Unidos, se não me engano. E aí vai ter ela, o primo dela, que chama Doze, o irmão dela, que vai ser morto, que chama Nonso, a avó e a mãe. Faltou uma vírgula ali, mas tudo bem. O que acontece? Aqui vai tratar muito sobre a tradição do patriarcado, sobre como o homem e tudo que provém dele é melhor do que vem da mulher. Então, assim, ela junto com o irmão são filhos do filho da avó. E o primo é filho da filha. Portanto, aquele que vai carregar a herança da família, a herança tanto cultural e identitária da família, seria o irmão dela. E com isso, a avó destrata e maltrata totalmente do primo e dela. Ela por ser mulher e ele por ser filho da mulher, da filha dela. E isso vai incomodar muito a protagonista e o primo, e eles sofrem muito, e ela vai querer. Ela fala que ela quer deixar o irmão um pouco imprestável, porque a mãe, a avó sempre falavam que ele era lindo, que ele tinha pernas elásticas, e sempre todos os elogios eram para ele, eram direcionados para ele. E aí ela faz ele subir numa árvore, coloca uma pele de cobra na árvore e fala para ele que tem uma cobra e assusta ele, e ele morre, ele cai e morre. E assim, eu coloquei entre aspas, uma criança matou a outra, porque ela não teve essa intenção e, na verdade, ela não sabia, ela não tinha nem noção do que é a morte, do que foi o processo de luto, porque ela achou que com o irmão morrendo, a atenção iria para ela. Só que o que ocorreu foi justamente o contrário, porque o irmão morrendo, ele se tornou um fantasma para a família, aquilo que, digamos assim, amaldiçoou a família, e ela não era tratada, ela nunca foi tratada do jeito que o irmão era tratado. E ela começou até a se afastar da mãe dela e fala muito sobre o patriarcado em si. Essa é a temática maior dentro desse conto. E aí a gente vem para o último conto, que é narrador onisciente também, só que ele se passa entre 1885 e 1972, mais ou menos, que foi quando ocorreu a missão missionária. Quando os colonizadores britânicos vieram
e com os missionários tentaram catequizar os africanos. E ocorre numa aldeia Igbo, na Nigéria. Os personagens vão ser a Nwangba, o Oberika, que é marido dela, a Nikiwen, perdão pelo não saber pronunciar os nomes, mas aqui ele vai ter o nome africano dele, o nome católico, que é Michael, e a Afamefuna, que é a neta da Nwangba, que também é chamada de Grace, e a Mekebeke, a Agnes, que é mulher do Michael, e o Okafu e Okoi, que são os primos do Obeirica, que é o marido da protagonista. Aqui é um conto um pouco mais místico, porque fala mais sobre a cultura e os costumes africanos. E aqui vai falar de novo sobre aquela ideia do subalterno não ter voz, porque como ela era mulher e o marido dela tinha morrido, os primos estavam tentando tomar as terras dela. Só que ela, por ser mulher, sabia que a aldeia não ouviria, não daria atenção para o que ela teria a dizer. E aí, quando vieram os britânicos, ela sabia que, para ela ser ouvida, ela teria que saber falar inglês. E aí ela faz com que o filho dela seja catequizado para que ele aprenda inglês e vá na justiça para ganhar a causa dos primos. Só que nesse processo ele vai sofrer um apagamento cultural enorme, além de uma lavagem cultural eugenista também, porque ele vai repudiar a cultura da mãe e até mesmo a comida que ela vai fazer para ele. Ele vai trocar o nome dele, vai ser batizado. E aqui fala muito sobre a psicopatologia da colonização, que é esse apagamento cultural junto com você repudiar a cultura que era sua. Aqui tem... São os efeitos psicológicos subjetivos pela experiência colonial, ou seja, ele sofre um processo de aculturação e alienação cultural porque ele ele não questiona essa catequização e sobre como a mãe dele seria pagã e, portanto, estaria errada. E ele vai mudar o nome e vai repudiar tudo que a mãe faz. E a mãe, para salvar a família, porque ela percebe esse processo, ela acha que vai vir no neto a alma do marido dela, que era um líder religioso. Só que não vem no neto, vem na neta. E a neta vai se tornar intelectual, ela vai estudar sobre a África e vai trazer essas questões sobre a África, a cultura africana, para a universidade. E aí sim ela vai receber prêmios e vai ser ouvida. Então aqui a gente fala muito sobre o conceito da Spivak, porque além do que eu já tinha dito, ela também fala sobre como para esses subalternos terem voz, teria que um deles, do grupo, se tornarem um intelectual para trazer essas questões. E é exatamente o que a Grace faz, que o nome dela, aliás, tem esse significado. Meu nome não se perderá, ou seja, a cultura não vai se perder. Ela resgata a cultura que tinha se perdido na família por conta da colonização britânica. E aqui, por último, só para pontuar, porque a gente ainda não tem um vídeo no canal sobre Olhos d'Água, mas o Arthur vai fazer sobre. Eu só queria pontuar que o conto da Cela 1 tem muito a ver na temática
com os contos da Conceição Evaristo nesse livro, que são Zaita esqueceu de guardar os brinquedos e A gente combinamos de não morrer, porque eles tratam muito sobre a necropolítica, ou seja, como a violência do Estado escolhe certos grupos minoritários para que eles sejam apagados, para que eles sejam mortos, e da violência policial em periferias, em lugares em que as pessoas têm mais vulnerabilidade econômica. Mas o Arthur vai falar mais disso depois. E aqui eu só queria destacar sobre como esse último conto que eu falei, que é da historiadora obstinada, tem muita relação com o conto da Conceição Evaristo, que chama Aiolua, a Alegria de Seu Povo, porque os dois vão tratar de um jeito um pouco mais místico sobre resgatar a cultura, resgatar a alegria de um povo, a esperança. Então, a Grace seria a esperança da avó dela, assim como essa menina no conto da Conceição Evaristo vai ser a esperança que o povo dela teria prosperidade. E também o Bruno, eu tinha conversado com o Bruno, e ele falou sobre como esse conto da historiadora obstinada tinha relação com Balada de Amor ao Vento. E aí eu coloquei aqui, mas porque ele falou, não, eu vou, estou apontando que foi ele que disse, então, basicamente o que eu quero dizer é que é mérito dele, e eles falam, os dois, a relação entre eles é também muito parecido com a relação com o conto da Conceição Evaristo, sobre memória, ancestralidade, resistência e reconfiguração da identidade negra. Então, eu fiz uma questão sobre isso, então vamos lá. Se alguém puder ler, eu agradeço. Arthur Machado. O título No Seu Pescoço pode ser interpretado como metáfora de a liberdade da mulher africana na diáspora americana, o racismo que oprime fisicamente e emocionalmente o personagem, a separação entre corpo e cultura durante o processo migratório, a delicadeza do romance interracial vivido pelo protagonista, ou a retomada de tradições espirituais vindas da Nigéria. O que vocês acham? Talvez B de bola. Acho que Tá bom, vocês acertaram. Ai, eu tenho que fazer isso para tirar o negócio. Mas é isso mesmo. Certinho. Agora tem duas discursivas para vocês. Vai lá, Arthur. o apagamento do nome da protagonista, Shinasa, substituída por Agatha Bell, é um dos elementos centrais do conto. Analise como essa mudança representa tensões culturais, identitárias e de gênero no contexto da diáspora africana. Relacione sua resposta com o papel simbólico da personagem Nia. Acho que seria possível dizer que quando a protagonista, que é a Shinado,
Instruída pelo marido a trocar o seu nome por Agatha Bell, Agatha, que era uma parte do nome dela, mas como ela mesma diz, é, é apenas uma parte do nome dela que está presente apenas na certidão de nascimento. E ela nunca usa esse nome, ela sempre usa o Shinada e o sobrenome que eu não me recordo. Ela não, ela está sendo aculturada, completamente aculturada, e ela não se sente à vontade de fazer isso, continuar com isso, de mudar o nome dela, simplesmente mudar a identidade dela, seria algo, poderia ter totalmente uma relação com qualquer processo migratório que aconteceu de maneira forçada, por exemplo, da escravidão que aconteceu no Brasil, de que eles tinham que mudar totalmente a cultura deles a partir do que lhe foi imposto. Mas, focando mais na obra, nesse ponto de a Agatha ter que a Shinasa ter que mudar o nome dela para Agatha, e porque o marido dela falou que ela só vai ter ela tem que fazer isso para poder viver melhor nos Estados Unidos, porque quanto mais normal, bem entre aspas, porque quanto mais parecido com os cidadãos norte-americanos eles fossem, melhores condições de vida eles teriam no país, ele, ela está sendo totalmente aculturada e ela teria que prosseguir com essa aculturação para todas as áreas da vida dela, começando por uma coisa que é totalmente parte da identidade dela, que é o nome. Mas pensando agora no papel simbólico da Nia, a Nia é uma pessoa que a Shinasa conhece no, no, no condomínio e que o marido dela, o marido da Shinasa, classifica como uma pessoa de má influência, que a Shinasa não deveria passar muito tempo com a Nia, porque ela é de má influência. Mas a Nia é uma pessoa que entende a Shinasa, entende toda essa relação da identidade da Shinasa, entende que ela não precisa manter o nome dela de Agatha, que ela pode continuar apresentando no seu vocabulário palavras da sua cultura Igbo, que ela não tem que se aculturar, como o marido dela diz. E o ponto da Nia, em específico, seria o ponto de ela ter um nome americanizado, mas que depois ela, por decisão própria, muda seu nome para um nome, não me recordo se era Igbal, mas era um nome africano. Então seria essa relação, eu acredito. E, enfim, eu acho que essa tentativa essa aculturação que eles sofrem, que a chinesa sofre, é muito porque os Estados Unidos, diferente do Brasil, é, eles têm uma identidade própria bem formada e bem restrita. Né? Você tem até, enfim, um dos lemas da Ku Klux Klan, justamente essa identidade, né, que é o VASP, né, o White Anglo-Saxon Protestant, né, o branco anglo-saxão protestante. Então ele tem uma restrição dentro do grupo dos brancos, que é o branco ou inglês, escocês, ou alemão, enfim, sueco, e o protestante. Eles têm essa noção de que o americano é quem faz parte daquele grupo. Então você tem que. E os Estados Unidos é um país daquele grupo e você tem que se adequar àquele grupo. Então você tem justamente toda essa tentativa de transformar as pessoas, enfim, as pessoas mais ou menos dentro daquele grupo. Isso ocorre de forma, enfim, diferente do Brasil. Diferente do Brasil, isso é bem segregado, né? Você tem restrições bem fortes entre os grupos. Né? Então, você tem, por exemplo, como tinha no outro conto, enfim, para o africano, mestiçagem como sendo algo aconselhável, enquanto para o americano não, né? O mestiço nos Estados Unidos é muito mal visto. O mestiço lá, acho que é 3% da população. E justamente por ter, enfim, essa identidade branca específica muito restrita e muito dominante, você tem negros americanos, enfim, não se vendo como esses americanos, como americanos de fato, então eles recorrendo a nomes africanos para tentar se apegar ou formar alguma identidade própria, porque a identidade americana não cobre eles. Né?
Vai lá, Pedro. Mano, não tem muito. Deixa eu me botar aqui. Não tem muito o que falar, né, sobre. Vocês já falaram basicamente tudo, né? A tentativa de se substituir por um. Aliás, não de se substituir, não, mas de se colocar um outro rótulo para transitar mais facilmente nas situações sociais é uma coisa mais. É, assim, eu não diria. Não sei, acho que comum não é a palavra certa, mas é uma coisa que a gente vê bastante, mas não a partir dos rótulos, né? A gente vê bastante a partir de. É, sei lá, quando a pessoa maqueia os pontos de vista, ou quando a pessoa maqueia, ela se monitora as falas. Eu não, assim, não dá para relacionar muito bem diretamente, não acho que alguém perguntaria isso, tipo, em uma questão, mas dá pra gente pensar em um conceito interessante, que é o das máscaras sociais do Goffman, Erving Goffman, que ele fala basicamente que em situações sociais, a comunicação nunca se dá de pessoa verdadeira para pessoa verdadeira. Tem sempre um, algum meio artificial buscado pelas pessoas, pelos integrantes da comunicação, tanto para facilitar a comunicação como para atingir alguns objetivos. Aí, no caso da Chinasa, o objetivo é ligado à questão racial e identitária, né? Identidade, não, enfim, é isso. É isso mesmo, vocês foram bem além do que precisava até, muito bom. E é tudo isso que vocês falaram, é sobre a aculturação, a imigração, a identidade, as máscaras sociais. É exatamente isso. Eu diria que ficaria muito bom a resposta de vocês. Aí, próximo. Essa é mais sobre para testar o nosso conhecimento em relação a o que vocês lembram de Balada de Amor ao Vento. É, em Balada de Amor ao Vento e A Historiadora Obstinada, as autoras Paulina Chiziane e Chimamanda Ngozi Adichie constroem narrativas que abordam o impacto da colonização sobre a subjetividade feminina africana. Analise como as personagens Sarnau e Neguiwamba enfrentam as imposições culturais coloniais em seus contextos históricos e como suas trajetórias revelam formas de resistência, memória e reconstrução identitária. Comente também o papel da maternidade e da escrita como instrumentos de preservação da ancestralidade. E aí, Machado, o que você acha? Essa é
mais desafiadora. Então, eu acho que, ok. Quanto ao, enfim, impacto da colonização sobre a subjetividade feminina africana, enfim, a colonização, ela impôs o seu pensamento sobre o pensamento africano. Então, você teve uma questão sexual, você teve uma restrição muito maior. Você tinha, enfim, na cultura africana com, enfim, a cultura cristã, né? Você tem, enfim, a imposição da monogamia e tal, o que, enfim, no livro de Bala de Amor ao Vento, pode ser visto como positivo, porque a poligamia lá é muito considerada como algo muito ruim, né? Enquanto aqui a principal acho que, alteração é quando você tem o filho falando para a mãe, tipo, para ela botar uma roupa acima dos seios, que é indecente dentro do cristianismo. Você, enfim, tem uma mulher com seios à mostra. Bem, na Bala de Amor ao Vento, esse processo de colonização, assim, não, tá, ok, tá. O processo de colonização em relação a Sarnau, acho que tem mais impacto com, enfim, o namorado dela, que eu não lembro o nome, né, que ele vira padre e tal. Com ela, acho que é mais, tipo, criação de um ambiente fora do vilarejo, onde ela, enfim, começa a trabalhar, a viver por conta própria e tal. Enquanto, enfim, no conto você tem a cultura colonial, enfim, você tem a cultura colonial como sendo um instrumento da personagem de, enfim, mandar o filho dela para lá, para a partir da cultura colonial, do contato com essa cultura, ela ter a possibilidade de reaver as terras que o primo do marido dela tinha invadido. Então, enfim, a cultura colonial e a força colonial do colonizador serve como arma da personagem, nesse caso, por mais que isso vá ter um preço depois para ela, que, enfim, o filho dela perde a identidade africana dele. Mas, enfim, nos dois, tipo, a maternidade tem o efeito de você conseguir transmitir a sua cultura para os seus filhos, seu pensamento, as suas tradições. E no caso do conto, você tem a personagem a neta. Você tem a neta virando uma historiadora e escrevendo sobre as tradições africanas depois. Então, como é escrita, enfim, a forma de fossilizar essas tradições. Fossilizar não, né? Mas preservar essas tradições e tal. Era uma máquina de costura arrastando. É isso mesmo. Exato. Vamos lá. Vai, Bruno. Olha, eu concordo com o que o Machado falou, achei muito legal, então eu vou falar só mais alguma coisa para falar, né? É, então, as duas relações que estão presentes entre os dois livros, como você disse, são a relação da misticidade, mas que não é o foco dessa pergunta. O foco da pergunta é mais as imposições culturais. Então, é perceptível que a Niguamba ela presencia essa imposição cultural do que os brancos fazem sobre a cultura dela, que ela percebe porque o filho dela está renegando a própria cultura, como o Machado falou, e, e essa parte como a trajetória revela forma de resistência, memória e reconstrução identitária. Seria provavelmente relacionar com a neta da Niguamba, que é a Grace, ou a Famufema, eu acho que é o nome assim, que traz essa permanência da memória e do povo, que o que também presente no Balada, mas menos assim, mas também de tentar resistir pela a cultura, um pouquinho assim. E dessa parte da maternidade é presente nas duas obras, né? No Balada,
Tarnal tem alguns filhos, né? Só que com maridos diferentes. Que um é de um amante, outro é do marido dela, que era do poligâmico, e tem um outro cara que não é mencionado na história. É só mencionado, mas não aparece como personagem mesmo. E só que no da Niuamba é com o Bierica, que acaba falecendo. E tem essa coisa de continuar a linhagem, mas que, infelizmente, na relação do livro, no conto da historiadora obstinada, ela não funciona muito bem, de permanecer em linhagem, porque vem a influência do homem branco e acaba perdendo a continuidade da cultura, a menos quando a neta, que é a Grace, acaba com essa quebra da cultura. É uma coisa que não é dessa pergunta, mas que eu achei interessante também, que fica na relação entre a Balada de Amor ao Vento e a Historiadora Obstinada, não tem nada a ver com o que foi perguntado, mas é legal de pensar que a história inteira de Balada de Amor ao Vento fala sobre poligamia. E em A Historiadora Obstinada tem uma parte que é, assim, bem sutil, bem levemente ele fala disso, que é logo nas primeiras páginas, que quando a Nigoma não tá conseguindo ter filho com o Berica, ela ainda não foi no oráculo e pediu lá para conseguir ter o filho, ela ela fala que conversa com uma amiga e a amiga fala para procurar na aldeia tal, uma menina tal, para poder casar com ela, com o marido, tipo, ou não casar, mas ser uma amante, alguma coisa assim. E a Niguama deixa meio claro, meio sutil assim, sutilmente claro que ela queria que fosse estabelecida uma poligamia. E aí eu achei legal relacionar com o que acontece no Balada de Amor e Vento, que tipo, é parte da cultura. Mas não tem relação com o que foi perguntado. Era só uma coisa para falar. Acho que uma coisa rápida só para adicionar, porque acho que tudo já foi respondido. Acho que é legal também indicar que, numa pergunta como essa, se tivesse uma pergunta desse jeito na Unicamp, muito provavelmente eles esperariam que você respondesse alguma coisa também sobre o fato das histórias e da manutenção identitária ser feita por mulheres nos dois, né? Na Balada de Amor ao Vento, a história, a narradora é uma mulher, por isso que é narradora, e no caso da historiadora obstinada, a manutenção da identidade que a avó queria manter é passada para as netas, né? Netas com A no final. Então, os dois mostram o papel feminino na, na resistência cultural e na memória africana, de certo modo. Só que, no caso da historiadora obstinada, o papel da história, das histórias, né? Da cultura, na verdade, é passar por gerações e se manter vivo, enquanto na Balada de Amor ao Vento, o papel dessa ação de contar histórias é expor fatos de uma vida só. E, eu acho que é isso. Não sei se tem muito mais o que falar, mas é o que eu falaria também. Muito bom, vocês são muito bons em discursiva. É exatamente isso. E vocês usam até as palavras de conceito, então, muito bom. É exatamente isso. Eu só pus assim para ter essa relação, mas como elas são duas obras, uma da FUVEST e outra da Unicamp, não vai ter uma relacionando as duas, provavelmente, mas é isso mesmo que vocês disseram, né? Só para relembrar, aqui, né, a Sarnau, em Moçambique, vive num sistema poligâmico e colonial que tenta controlar o corpo dela e as suas escolhas. E ela resiste, como vocês disseram, e liberdade e autonomia, enfrentando tradições machistas e dominação portuguesa, enquanto a outra protagonista na Nigéria, ela sofre com a perda do marido, como vocês falaram, e a missão cristã inicia um processo de afastamento cultural.
Então, as duas obras aparecem como forma de resistência, que foi exatamente o que vocês falaram. É isso mesmo. Muito obrigada, gente. É isso, vocês foram muito bem. Agora podem fazer comentários. E o fichamento, né? E a gravação, pessoal, tá gravando. Ah, é? Deixa eu desgravar aqui. O fichamento. Fala tchau, Tá, fala então, tchau. Tchau, o fichamento vai pessoal. ficar com. Tchau? Tchau. Calma, calma. Pronto, tchau. Tchau pra você.